Olá para você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal do YouTube, da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo. Nós estamos aqui para o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula a respeito desse tema, esperança em tempos de dificuldade. É uma série de estudos que nós lançamos para a Escola Bíblica Dominical da Igreja, nesse tempo de dificuldades, o qual nós não podemos nos encontrar presencialmente, mas podemos virtualmente estarmos juntos e aprendermos mais da palavra de Deus, nós que também vivemos em tempos de dificuldade. Nós vimos que o profeta Abacuque ele estava muito inquieto, sem esperança a princípio e sem entender muito do que acontecia com ele, principalmente na vida do povo de Deus naquela época, né? Então ele enxergava muita injustiça, muita dor, muito sofrimento, muita maldade, e ele não conseguia entender o porquê daquilo, e não conseguia entender por que que Deus parecia estar ausente, distante, sem atender e sem ouvir o seu clamor e o clamor do povo também. E por isso Abacuque ele ora a Deus, ele lamenta diante do Senhor, e o Senhor traz uma resposta que certamente Abacuque, de princípio, ele não gostaria de ouvir. E o Senhor diz para ele, Abacuque, mesmo se eu te explicasse as minhas razões de permitir isso tudo na vida de vocês, vocês não entenderiam. E Deus diz que ele havia de trazer ainda mais dificuldades por intermédio da invasão da Babilônia sobre o povo de Judá. Diante disso, Abacuque ora mais uma vez, e nesse período de oração e uma resposta de Deus, Abacuque espera no Senhor. E essa é a temática da nossa aula de hoje, sobre o que significa esperar no Senhor. Essa expressão esperar no Senhor, ela se tornou clichê no nosso meio cristão. Você já deve ter ouvido essa expressão, ou até mesmo já deve ter falado essa expressão para alguém que estava passando em dificuldade, e aí você diz: olha, meu amigo, minha amiga, espere no Senhor. Vai dar tudo certo, fique em paz, espere nele, que ele está agindo na sua história. E só que existem muitos princípios, muita coisa por trás dessa expressão, né? Esperar no Senhor. E a nossa ideia e o nosso objetivo é de aprofundarmos um pouco no que Abacuque tem para nos ensinar a respeito da nossa espera no Senhor. Nós estudaremos os primeiros versículos de Abacuque, do segundo capítulo do livro de Abacuque. Né? Saber é certo, e nós já trabalhamos isso semana passada, que dificuldades são enfrentadas por todos nós. Certa vez eu ouvi uma ilustração de um pastor dizendo que a nossa vida ela funciona como uma montanha russa. Nós vivemos sim períodos de alta, o qual nós estamos em cima, alegres, felizes, contentes com muitas coisas que estão acontecendo para a gente, para a nossa família, mas de repente, subitamente, sem a gente não esperar, algumas situações nos assaltam, alguns problemas batem na nossa porta de maneira inesperada, roubando paz, alegria e nos levando lá para baixo. E o Dr. Lloyd Jones disse que o livro de Abacuque é uma ótima ferramenta para nos preparar para a dor, para o sofrimento e para a dificuldade. E é por isso que nós escolhemos esse livro, a história dele, para a gente estudar. Tá bom? Então nós faremos a leitura do texto bíblico, que como eu disse está em Abacuque, capítulo 2, que diz o seguinte: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então, esperar no Senhor, gente, implica
alguns passos e alguns pontos que vamos aprender aqui com Abacuque hoje. E o primeiro ponto é que esperar no Senhor é esperar com paciência, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque, como eu disse já anteriormente, está confuso, ele quer respostas da parte do Senhor, e o Senhor diz que ele vai responder, porém ele vai demorar. Mas ele não se atrasará. Olha que interessante, mesmo que demore, ele não vai chegar atrasado. Isso traz uma dificuldade para a gente, porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Na visão de Abacuque, Deus estava muito atrasado, estava demorando para trazer a resposta para ele. Mas na visão do Senhor, o Senhor estava trabalhando no seu tempo, no tempo certo. E muitas vezes nós nos sentimos assim, como se Deus estivesse atrasado em nos responder, em atender a nossa oração e ver a dor que estamos sentindo. Um texto do Evangelho que me traz muito, que fala muito comigo a respeito disso, é o texto que Jairo, o líder da sinagoga, ele estava com a filha enferma à beira da morte e ele vai ter com Jesus pedindo ajuda. E Jesus se compadece dele e decide ir até a sua casa para atender o seu clamor e o seu pedido. Só que no meio do caminho, uma multidão comprimia Jesus. E uma mulher hemorrágica, já há 12 anos, toca em Jesus. O texto diz que sai poder dele, ela é curada. E Jesus, ele para. Ele para conversar com aquela mulher. Ele queria saber quem havia sido curado naquele dia. Agora, imagine Jairo, como ele não ficou com toda essa situação. Ele deve ter ficado desesperado. Jesus, e a minha filha? Não pare agora, vamos seguir em frente. A minha filha está à beira da morte, ela precisa de você, você vai se atrasar. Quando a gente chegar, ela vai estar morta, ela estará morta, não faça isso. Jesus, ele deve ter ficado em pânico, Jairo. Nós que temos filhos sabemos o quanto nós prezamos por eles. E Jairo certamente não era diferente para com a sua filha. E Jesus, assim que conversa com aquela mulher, chega um funcionário de Jairo e diz o seguinte: olha, nem precisa incomodar o mestre, nem precisa levá-lo até lá, porque ela já morreu. A sensação de Jairo, nesse instante, deve ter sido a seguinte: Jesus, você atrasou, tá vendo? Se você não tivesse parado com essa mulher, talvez a minha filha ainda tivesse esperança. A minha filha só morreu porque você chegou atrasado, porque você poderia ter feito algo por ela, mas você não fez por questões de minutos. E a resposta de Jesus é surpreendente. Jesus responde o seguinte para Jairo: Jairo, tenha fé, simplesmente creia. E a história nos diz que Jesus foi até a casa de Jairo e milagrosamente ressuscita aquela garotinha. O tempo de Deus, ele é diferente do meu tempo e do seu tempo. Para a gente pode parecer uma eternidade, pode parecer que está demorando muito, estamos confusos, dificuldade para entender tudo isso que está acontecendo. Quando nada fizer sentido, a gente precisa entender que Deus tem o controle de tudo e tem o tempo dele para agir. Ele não se atrasará. Na sua mente, pode ser que Deus esteja atrasado para te responder e para te trazer alívio em alguma situação. Mas na realidade divina, que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade dele, ele não se atrasa. Ele não está atrasado na sua história. Então, quando nada fizer sentido, meu irmão e minha irmã, não desista. Espere com paciência. Ok? Esperar com paciência. O Salmo 27 também nos fala sobre isso, 27:14. Olha só, espere no Senhor. É uma palavra de encorajamento para você. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. E esperar no Senhor implica humildade. Tiago, capítulo 4. Olhem que texto lindo.
Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Por que esperar com o Senhor com paciência implica humildade? Porque nós sempre achamos que sabemos qual deve ser o rumo correto da nossa vida. Só que nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Olha o que esse texto diz: o que é a vida de você? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Somos como uma neblina. Então esperar em humildade significa nós dizermos o seguinte: Senhor, eu só acho que sei o que é melhor para mim. Eu só acho que sei o que eu gostaria que acontecesse comigo, mas eu não sei se essa é a sua vontade. Por isso eu submeto a minha vontade e o que eu acho que é melhor, certo e bom para mim na vontade do Senhor. Humildemente nos colocar sob a mão poderosa de Deus, certos de que o Senhor sabe sempre o que é melhor para a gente e não a gente. Consegue compreender como esperar com paciência implica humildade, de abrirmos mão do que a gente acha correto e certo para a gente, para aceitar o que o Senhor tem para nós? Mas esperar com paciência também implica confiança. Ainda, Tiago, olha que sabedoria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, parece contraditório, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. Esperar com paciência, em confiança, implica nós enfrentarmos as nossas dificuldades com paciência, porque nós sabemos que elas podem fazer de mim, elas podem fazer de você pessoas melhores. Saiba que a pressão pode fazer de você uma pessoa melhor ou não. Olha o que Jó diz no capítulo 23, de 8 a 10. Mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele vejo. Aqui ele retrata uma ausência de Deus na percepção pessoal de Jó. Mas ele, Deus, conhece o caminho por onde eu ando. Se ele me puser à prova, aparecerei como ouro. Em dificuldades, você precisa confiar, sabendo que tem a possibilidade e a chance de sair dela melhor, mais maduro de quando você entrou. Diante das dificuldades que você vive hoje, você pode optar por sair dela uma pessoa melhor, mais confiante, mais madura, mais tratada, mais humilde, mais trabalhada por Deus. Ou você pode sair dessa dificuldade uma pessoa mais dura, mais amarga, mais triste, mais desesperada. Então, confie que Deus sabe o que está fazendo comigo. Deus sabe o que está fazendo com você. E por isso nós podemos ser trabalhados por Ele em meio a essa situação. Eu tenho visto muitas pessoas desesperadas nesse momento de crise que estamos vivendo. E eu sei que é um momento de muita dificuldade, que carece muito cuidado da nossa parte, de tomarmos as devidas precauções, os devidos cuidados. Eu não tenho dúvida de que podemos fazer bastante coisa para evitar que essa situação piore, não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos confiar no Senhor e na boa mão dele. Nós precisamos sim ficar mais quietos, nós precisamos sim ficar mais em casa, e para muitos isso tem sido desesperador. Para quem só fica na rua quase que o dia todo, trabalhando fora, sem contato com esposa, com marido, com filhos, com outros parentes, quando precisa ficar recluso assim, eu tenho ouvido de muitas pessoas um desespero enorme por isso.
Mas eu quero te convidar e te desafiar a perceber e a viver pontos positivos nisso tudo. Tentar entender como você pode crescer nesse tempo de quarentena, de confinamento. Será que a gente pode crescer em confiar mais no Senhor? Será que a gente pode crescer, né, e aprender a nos relacionar melhor com a nossa família? Termos mais tempo juntos? Eu sei que está difícil, mas eu quero te convidar e te desafiar a extrair boas práticas, bons princípios de crescimento, para que eu e você não saiamos desse momento mais amargos, mais duros, mais egoístas e mais aflitos, mas que possamos sair desse momento com crescimento, certo de que Deus tem trabalhado em nós. Tá joia? Então nós precisamos esperar no Senhor com paciência e nós precisamos esperar no Senhor em perspectiva. Abacuque 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aqui diz que ele vai assumir o seu posto de sentinela numa torre. E as cidades e as fortalezas tinham torre para ver o que vinha pela frente. No chão você não consegue ver direito. Agora, se você sobe num local mais alto, você consegue enxergar e você consegue se preparar para aquilo que está prestes a chegar. Do alto você consegue visualizar uma tempestade que está vindo lá na frente e se preparar. Do alto você consegue visualizar um inimigo forte que está vindo lá na frente, não ser pego desprevenido. Quando o inimigo chegar, você está preparado para enfrentá-lo. Apenas do chão, numa única perspectiva, você não consegue perceber e visualizar isso e se preparar para a dificuldade. Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, eu subo no meu posto de sentinela para tomar posição sobre a muralha. Ele consegue enxergar numa perspectiva diferente o que está prestes a acontecer na sua vida. Eu e você devemos olhar não apenas para os nossos problemas, não apenas para esse momento. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 28 de março de 2020, e hoje nós temos passado muitas situações difíceis, mas nós não devemos olhar apenas para esse hoje, apenas para esse problema pontual, mas nós devemos colocar esse problema numa perspectiva muito maior da história, que é o que a Bíblia nos ensina. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 18. Olha que exemplo belíssimo. Paulo está dizendo assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se você conhece um pouco da história dele, você sabe o quanto ele sofreu. Paulo sofreu perseguição injustamente. Paulo sofreu fome, sofreu nudez. Ele ficou à beira da morte por ser espancado injustamente. Sofreu naufrágio e por aí vai. Muitas outras histórias difíceis que ele deve ter sofrido que nem nos chegou, que nem ficamos sabendo. E ele consegue dizer isso. Olha, eu considero, eu penso, eu pondero que os meus sofrimentos de hoje não se comparam nem 1 milímetro com a glória que será revelada no nosso futuro. O que Paulo está fazendo aqui está subindo na torre e tendo uma perspectiva do que o aguarda lá na frente. A glória de Deus, a eternidade, o mundo restaurado, a história sendo redimida, e ele tem esperança nisso. Eu e você precisamos esperar não de maneira passiva, sermos passivos e simplesmente sentar no sofá, assistir os noticiários que às vezes mais nos desesperam do que nos dá esperança. Mas é uma espera em perspectiva ativa, de ponderar, de pensar, pegar as escrituras e saber: a escritura me dá uma esperança no futuro, a redenção da história, o Senhor curando todas as coisas, fazendo nova todas as coisas. E esse sofrimento, por pior que seja hoje, não se compara, não pode ser comparado com a glória que será revelada
no futuro. Esperar em Deus é esperar em perspectiva. Vai para a torre, pensa na Escritura e veja o que ela fala para a gente. Se você puder depois, pesquise um vídeo no YouTube do Steve Jobs, que foi CEO da Apple por muitos anos, fundador, né? Ele fez uma declaração numa formatura de Stanford. E nessa declaração eu achei sensacional muito do que ele falou ali e está relacionado com o que estamos conversando. E Steve Jobs ele conta alguns aspectos da história dele que ele não entendeu na época o porquê que aquilo tudo aconteceu. Ele foi despedido da sua própria empresa, ele foi um filho adotado desde pequeno, passou muitas dificuldades ao longo do início da sua carreira e ele não entendia o porquê que tudo aquilo tinha acontecido. Mas lá na frente, ele pôde olhar para trás. E segundo ele diz, ele pôde ligar os pontos para entender o porquê que muito daquilo tinha acontecido na história deles. Talvez hoje estamos confusos, sem entender, mas no futuro, olhando em perspectiva, nós confiamos que o Senhor tem uma glória que será revelada para a gente, que não se compara nem um pouco com tudo isso que estamos vivendo de dificuldade hoje. Então espere com paciência, em humildade e confiança, espere em segundo lugar em perspectiva e espere em terceiro lugar em obediência. Ainda no primeiro versículo, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele está dizendo que ele vai subir na torre, com qual objetivo? Ele vai ser sentinela, ele vai cumprir o seu turno de vigia, que era o que a sentinela fazia. Na minha cidade de origem, nós temos lá, até hoje, uma escola de formação de sargentos do Exército Brasileiro. E lá eu pude conhecer, tive contato com muitos oficiais, mas especialmente alunos e soldados. Soldados esses que precisavam cumprir o seu turno, né, bem ao redor daquela base do Exército. E não tinha conversa. Aquele que estava escalado tinha que cumprir. Está resfriado? Tem que cumprir. Não jantou direito? Tem que cumprir. Brigou com a esposa em casa antes de trabalhar? Tem que cumprir. Nada tiraria ele da função que ele deveria cumprir, que era de ser sentinela e vigiar e guardar aquela base militar. Não importa se ele está bem ou não, ele não vai deixar o seu posto. Ele precisa fazer a sua tarefa, ele precisa cumprir aquilo que ele tem que cumprir. E o que eu quero desafiar você nesse momento de estudo da palavra é: nós podemos talvez perceber a ausência de Deus ou achar que Deus está ausente. Podemos estar confusos, tristes, sem amparo, sozinhos, mas não deixe o seu posto. Permaneça de pé, permaneça cumprindo aquilo que você tem que cumprir em obediência. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser pai, continue cumprindo a sua obrigação com eficiência, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, para ser um cristão, para ser um discípulo de Jesus, para servir o Senhor onde Ele tem te colocado. Não saia do seu posto, não desanime e não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Esperar no Senhor significa esperar em obediência. Muitas pessoas, quando estão com dificuldades, deixam de fazer as suas obrigações, deixam de fazer aquilo que deveria fazer. Não deixe. Fique firme no propósito de Deus para a sua vida. Você pode estar desolado, pode estar chateado com uma pessoa. Quantas pessoas que eu já ouvi que deixaram de servir a Deus em algum ministério na igreja, só um exemplo, porque ficaram chateados com o irmão ou com uma irmã, com algo que ouviu, com algo que falou.
A gente não faz nada disso para as pessoas. Em primeiro lugar, a gente trabalha e a gente faz para o Senhor. Seja trabalho na igreja, seja o nosso trabalho, nosso ganha-pão de todo dia. Nós não trabalhamos para os nossos chefes, nós não trabalhamos para os nossos superiores, nós fazemos para o Senhor. Por isso, independente, fique no seu posto, em obediência, cumprindo aquilo que o Senhor te colocou e te mandou fazer, mesmo em situações de dificuldade. Então, faça o que deve fazer, mas não faça o que não deve fazer. E eu explico, isso é muito importante para nós. Em tempo de vazio, em tempo de dificuldades, muitas pessoas podem buscar se sentir bem. E às vezes elas vão buscar se sentir bem em vários vícios e situações nada boa para você. Exemplo, já ouvi de pessoas também, olha, eu não estava muito bem, eu estava chateado com algumas situações e eu fui para o shopping gastar. Porque como me faz bem gastar um pouquinho de dinheiro, entrar em algumas lojas e poder comprar algumas coisas. E algumas pessoas podem se endividar por isso. Hoje você não vai na loja física, mas você pode fazer isso pela internet. Então cuidado. Outros vícios. Pessoas, para se sentir bem em meio a um momento de muita dificuldade, podem buscar refúgio no sexo, na comida, em aventuras românticas e amorosas, satisfações que serão momentâneas em bebida, em álcool, em drogas. Cuidado. Nós precisamos passar em obediência, fazendo aquilo que nós devemos fazer e não fazemos aquilo que nós não devemos fazer. Não deixe o seu posto, porque essas satisfações serão momentâneas e depois será muito pior e muito mais amargo o gosto na sua mente e no seu coração. Então, esperar no Senhor é esperar em obediência. Penúltimo ponto, esperar no Senhor significa esperar no Senhor e não do Senhor. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Esperar no Senhor é uma espera centrada em Deus, na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor e não nas coisas do Senhor. Alguns comentaristas dizem que Abacuque é uma miniatura do livro de Jó. O início do livro de Jó ele é muito interessante, porque nós sabemos que Jó ele era um homem muito rico na sua época. Ele era um homem muito conhecido, ele era um homem muito rico, temente a Deus e que tinha muitas posses. E Satanás, certa vez, chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, Deus, Jó só é fiel e só é temente ao Senhor porque não lhe falta nada. Tire alguma coisa de Jó para ver se ele vai continuar fiel. E Deus permite que Satanás tire as coisas de Jó sem que tocassem em Jó. E se você conhece um pouco da história dele, você sabe que foi isso que aconteceu. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, Jó perdeu bens, Jó perdeu residência, Jó perdeu animais, todas as suas posses, Jó perdeu, ele ficou na miséria, sozinho, porque nem os seus amigos e a sua esposa foram parceiras, companhia de Jó nesse momento de dificuldade. Mas isso revelou que a relação de Jó para com Deus não era uma relação de consumo, não era uma relação a qual era baseada nas coisas que Deus poderia dar para Jó ou estava dando para Jó, mas a relação de Jó para com Deus era uma relação de confiança, de amor e de dependência baseada em quem Deus é e não no que Deus pode fazer para a gente. Muitas pessoas se achegam mais perto da fé. Pessoas que talvez ficaram anos longe da igreja ou que nunca entraram numa. Mas quando alguma dificuldade pesada, complicada, doída chega, essas pessoas vão para a igreja. Essas pessoas começam a pedir para todo mundo orar por elas. Essas pessoas começam a buscar cultos, buscar igrejas, buscar religião.
porque na dificuldade eles querem a bênção e algo que Deus pode dar para ela, seja um alívio na saúde, seja um alívio numa crise financeira, seja um alívio no resgate, né, na salvação do seu casamento ou de algum filho que esteja perdido, vivendo uma situação desesperadora. Então, pessoas na crise buscam a Deus pelo que Deus pode fazer para elas. Querem amar a Deus pelas coisas de Deus e não por quem Deus é. E talvez você tenha chegado aqui nesse momento, nessa aula, né, por isso. E olha, eu quero te falar que não tem problema. Deus pode usar essa motivação para te trazer para Ele, para que você possa ter um encontro com Deus verdadeiro, que independente do que Ele vai nos responder, se vai nos atender da maneira que gostaríamos ou não, independente do que vai nos dar, se Deus vai nos dar ou não, nós podemos conhecer o Deus amoroso e bondoso, que independente das coisas, a pessoa dele precisa cativar o meu e o seu amor. Então, em tempos de dificuldade, você pode transformar a sua relação consumista com Deus numa relação de real amor. Quando enfrentamos dificuldades na vida, Deus ele pergunta para você: você é quem me serve e você é quem quer depender de mim, ou você quer que eu te sirva? Nós precisamos aprender a amar ao Senhor, esperar no Senhor e não as coisas do Senhor. Isso faz parte da espera, ok? E o último ponto, esperar em alegria. Versículo 3 e 4. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Aqui nós temos um versículo que foi citado por outras pessoas no Novo Testamento. Paulo usou esse versículo em Romanos, o mesmo Paulo usou em Gálatas, em Hebreus nós temos esse versículo sendo repetido, que é: o justo viverá pela fé. E a gente pode aprender um pouco sobre essa fé e sobre essa confiança no Senhor. Para isso eu quero trazer para você, para a gente encerrar esse estudo, um trecho de Lucas capítulo 12. Porque quando a gente diz sobre esperar em alegria, olha só, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Felizes os servos que estiverem preparados, que estiverem esperando pela volta do Senhor. Nós temos a esperança de que o Senhor ele vai voltar. O Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que ele voltaria, e nessa volta ele enxugaria de nós toda lágrima, que ele nos acolheria, que ele acabaria com a dor, com a enfermidade, com a pobreza, com a injustiça, e ele redimiria toda a terra, toda a criação, e tudo voltaria a ser bom e perfeito como foi no Éden. E essa é a nossa expectativa. E o texto aqui de Lucas e o texto de Abacuque diz: feliz é aquele que espera essa vida. Feliz é aquele que está preparado para essa volta do Senhor. E aqui esse Senhor, nesse texto, havia saído em viagem e esperariam, o Senhor voltar. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte:
O servo que esperar o Senhor voltar será feliz. Sabe por quê? Porque esse servo diz que quando ele voltar, ele vai nos servir. Você consegue imaginar isso? O Deus Todo-Poderoso dizendo que no final de todas as coisas, ele vem para te servir, ele vem para me servir. Agora você pode perguntar, mas o que que nos garante isso? O que nos garante isso é o seguinte: antes do Senhor Jesus morrer e subir aos céus, ele serviu seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E o lavar os pés dos seus discípulos era apenas uma prévia pequena do serviço que Jesus estava oferecendo a eles. O Deus que se fez carne, que deixou a sua glória, deixou o seu trono de glória, encarnou em Jesus Cristo, serviu os discípulos e demonstrou um ato de serviço maior quando ele morre por mim e por você na cruz, quando ele derrama o seu sangue para perdoar os nossos pecados e para selar a redenção da humanidade, a salvação da humanidade na cruz. Ali foi o maior ato de serviço que ele poderia ter demonstrado por nós, de um serviço apaixonado e amoroso que envolveu uma entrega total. E esse mesmo Deus que serviu no passado nos afirma que se vestirá para nos servir quando ele voltar no futuro. Por isso nós podemos confiar nele. Por isso nós podemos viver em alegria hoje, mesmo que o tempo não seja propício, porque nós sabemos que o nosso Deus nos aguarda e nos servirá à mesa. Na última ceia, ele diz para os seus discípulos: tomem de mim esse pão, tomem de mim esse cálice, que eu só voltarei a servir vocês quando estivermos no, quando eu voltar, estivermos à mesa no grande banquete, que será a coroação do retorno de Cristo. E naquela mesa ele vai me servir, ele vai te servir novamente. Isso precisa renovar a esperança no meu coração. Isso precisa renovar a paciência. Isso precisa renovar a espera no meu coração e no seu coração. Se você ver Jesus, o Senhor do universo, em paciência, em amor, em obediência à vontade do Pai, esperando e servindo na cruz sem desistir, no Getsêmani, na cruz ele não desistiu, ele não deixou o seu posto, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Você pode esperar no Senhor agora. Você pode confiar nele. Se você vê ele fazendo isso no passado e no futuro ele vai fazer, você pode esperar por ele agora em alegria. E se você espera nele, você encontrará a verdadeira felicidade. Vamos orar? Quero fazer uma oração por você e pedir para que essa palavra seja aplicada e para que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, te renovar e te inundar de confiança, te ajudando a aguardar e a esperar nele nesse momento. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito bom para conosco. Muito obrigado pelos ensinamentos de Abacuque. Muito obrigado porque nós podemos aprender com ele, Deus, e nos preparar para momentos difíceis como esse que temos vivido. Nos ajude a orar como Abacuque orou, mas nos ajude a esperar no Senhor como ele esperou. Mesmo que nada faça sentido, mesmo que muita coisa esteja confusa para a gente, mesmo diante da dor, mesmo diante da incerteza, mesmo diante de todas essas dificuldades que temos enfrentado no cenário mundial e dificuldades que temos enfrentado no cenário particular e pessoal também, talvez algumas lutas que nós travamos e que ninguém mais sabe, que o Senhor nos ajude a esperarmos no Senhor com paciência, esperarmos no Senhor em obediência, esperarmos no Senhor tendo a perspectiva de que o Senhor está trabalhando na nossa história e que a glória que vem no porvir é superior a qualquer dificuldade que vivemos hoje. Esperar no Senhor e não nas coisas do Senhor, e esperar no Senhor em alegria,
porque nós sabemos que um dia nós estaremos contigo eternamente, e nesse dia o Senhor nos servirá novamente. Nós não merecemos, mas nós te agradecemos por esse amor. Que esse amor possa renovar o seu povo hoje, que esse amor possa encorajar, possa fortalecer, possa sustentar e animar quem estiver ouvindo essa mensagem nesse momento. Renove, abençoe, alegre, fortaleça. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe aí onde você está, a sua família, ricamente, e que a graça, a paz e a presença do Santo Espírito te acompanhe hoje e para todo sempre. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.